Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós iremos falar um pouco dos projetos interdisciplinares nas escolas. Vamos ver o que esses projetos são, como eles funcionam e como podemos criar um do zero. Vamos pro vídeo! Primeiramente, é interessante a gente falar primeiro o que é interdisciplinaridade. Sim, essa palavra gigante, o que ela significa? Então, a interdisciplinaridade ela vai figurar como um dos principais mecanismos para que o aluno consiga fazer uma relação entre as matérias e ele consiga perceber que os conhecimentos eles são interdependentes. E é por isso que um dos caminhos aí mais comuns que a gente vê de trabalhar a interdisciplinaridade é relacionar os conteúdos gerais, às situações do mundo real. E aí, com isso, a gente tem que esses conteúdos que seriam oferecidos de maneira convencional, eles passam a ser trabalhados de forma conjunta, de acordo com os aspectos de cada disciplina. E aí eu peguei aqui um exemplo da internet para trazer para vocês, de um site, eu vou deixar a referência do site aí na descrição, que ele fala o seguinte: vamos supor que o tema seja poluição. Em vez de apenas você focar nos conceitos básicos dentro de biologia, ciências, é possível a gente reunir uma série de disciplinas a partir desse problema. Por exemplo, eu acabei separando aqui um exemplo para vocês, eu peguei da internet, então eu vou deixar a referência do site aqui embaixo se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão da interdisciplinaridade. Mas nesse exemplo diz o seguinte: vamos supor aí que o tema da aula seja poluição, né? Então, em vez de você focar nos conceitos básicos dentro de biologia ou ciências, por exemplo, é possível a gente reunir uma série de disciplinas a partir desse problema central. E aí, vamos partir para a prática, né? Digamos que a sua escola ela fica em uma cidade portuária, e aí é possível incluir nesses estudos, por exemplo, o histórico de poluição de água da sua cidade, os agentes químicos que costumam ser aí despejados nos terrenos, nos mares, nos rios da sua cidade, a verba pública que é destinada ao saneamento, como que essa verba é distribuída. E, além disso, a gente pode aí sugerir propostas de soluções para a diminuição desse problema, que seria o que? A poluição. Então, você consegue perceber aí a quantidade de disciplinas que a gente consegue envolver tratando apenas de um assunto. Ou seja, a gente está tratando aí de poluição, então a gente consegue falar de ciências, de história, de geografia, matemática, química. Tudo vai depender da abrangência do tema. E agora, já que falamos aí de interdisciplinaridade, vamos falar de projeto interdisciplinar, né? Então, em resumo, assim, os projetos interdisciplinares, eles proporcionam o diálogo entre diferentes áreas e os conceitos de cada área, né? Ele tem o objetivo aí de integrar os conhecimentos distintos e dar sentido a cada um desses conhecimentos. É importante a gente ressaltar que o objetivo dos projetos interdisciplinares não são anular os conhecimentos de outras áreas. Pelo contrário, ele promove a conexão entre esses segmentos diferentes. E aí agora a gente entra no tópico de como fazer um projeto interdisciplinar. Então, é interessante você apostar em um bom planejamento, primeiramente, né? Você garantir que o planejamento pedagógico seja eficaz, uma vez que envolve diversos professores, né? E pode esbarrar em uma grade curricular convencional. E aí isso leva a gente ao segundo passo, que seria permitir que os professores tenham flexibilidade dentro do projeto. Porque, por exemplo, é possível que aconteça aí algum problema em questão da estrutura curricular e esse problema seja relacionado na aplicação de atividades interdisciplinares em sala de aula. Então, é interessante que para evitar isso, os professores eles precisem, né, dessa certa flexibilidade na aplicação dos conteúdos individuais. E aí é interessante também apostar em atividades lúdicas, né? Porque os benefícios dessas atividades são inúmeros para a educação. É tanto que a gamificação, por exemplo, ela já chegou no ensino superior. Então, por isso, a gente não precisa poupar esforços de criar atividades de cunho interdisciplinar dessa natureza, né? Então, a gamificação é um exemplo disso. As dinâmicas também são bastante interessantes em projetos assim. E a gente pode também utilizar alguns recursos digitais, né? Os recursos digitais aí, eles não podem ficar de fora. Ainda mais depois dessa pandemia, né? Que a tecnologia ficou ainda mais presente nas escolas. Então, algumas escolas, por exemplo, utilizam ainda ambientes virtuais de aprendizagem
E isso aí já é um espaço excelente para você inserir mesmo essa questão da interdisciplinaridade em sala de aula. Então é bem interessante isso aí e, além de tudo, os professores eles podem criar, né, os próprios conteúdos para que os alunos trabalhem em conjunto. E aí a gente tem que, nesses recursos digitais, a gente pode utilizar, além dessas plataformas, pode ser também que você queira aí mexer com robótica ou programação, que são duas coisas bem recorrentes aí no mundo digital e são bastante interessantes de utilizar em um projeto interdisciplinar, porque elas incentivam a cultura maker, né, a chamada cultura maker, que é basicamente a cultura em que o aluno ele vai colocar de fato a mão na massa. Ele vai aprender fazendo. Então é bem interessante essa parte aí da robótica e da programação. E por fim, mas não menos importante, a gente também tem aí essa possibilidade de adotar materiais didáticos com essa proposta interdisciplinar, né? Existe aí no mercado muitos materiais didáticos com esses eixos, como, por exemplo, conjuntos de livros, cadernos, apostilas, tudo com conteúdo já personalizado que sugere a atividade interdisciplinar para o professor. Então já tem tudo aí determinado, é só você mesmo pegar lá e ver como que você vai utilizar. E é isso, gente. Chegamos aí a mais um fim de um módulo, mais um fim de uma playlist. Seria a playlist de ensino. Acabamos de concluir. O nosso último vídeo é planejamento. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem que a gente vai começar um novo módulo, uma nova playlist aí, intitulada de planejamento, e vai vir muito conteúdo legal. Então, espero que vocês continuem acompanhando o canal e deixem aí o like, comentário, sugestão para os próximos vídeos. E é isso.